doutor, eu não tenho dinheiro. O que é que você, cirurgião dentista, faz quando o paciente fala isso para você? Então, você oferece um tratamento, você fez lá o diagnóstico, fez um planejamento, oferece o tratamento para o seu paciente e o paciente fala, doutor ou doutora, eu não tenho dinheiro. Né? Ou então, doutora, nossa, que caro, achei caro. Então, é importante muito importante a gente conversar sobre isso, porque esse é um momento crucial ali no seu consultório, que é o momento de fechar o tratamento com o seu paciente. Sem esse fechamento, não existe paciente, tratamento efetivamente, não existe cliente. Não entra a receita no seu consultório. Então, quando o seu paciente fala isso para você, doutor, tá caro, ou doutora, não tenho dinheiro para fazer agora, existem alguns pontos importantes para a gente conversar aqui, que só do dentista abrir a sua mente para isso e colocar algumas estratégias ali em prática, já é para mudar esse cenário, para aumentar a sua conversão de consultas em tratamentos fechados. Uma pergunta, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte: qual é a sua taxa de conversão? Você tem esse número? Você sabe disso? Qual é a sua taxa de conversão de consultas em tratamentos fechados? Carla, não sei, não faço a mínima ideia. Então, vai lá na sua agenda, vai lá nos seus cadastros, veja lá, conte lá quantas consultas, novas consultas você fez dentro de um determinado mês, dentro ali de um espaço de 30 dias, né, o mês de janeiro, por exemplo, ou enfim, mês de dezembro ou novembro, pega lá o ano passado, e quantas dessas consultas se tornaram tratamentos efetivamente. E aí você vê qual é a sua taxa de conversão. Se foi metade das consultas que você converteu em tratamentos fechados, sua conversão é de 50%. Se foi menos, é menos. E aí você começa a ter ideia de como está o seu desempenho ao fechar tratamentos. E buscando sempre melhorar. O que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso fazer para aumentar a minha taxa de conversão. Por quê? Na maioria das vezes, não sei se isso acontece aí, mas o que acontece nas minhas clínicas, quando o paciente não fecha o tratamento, é isso que ele fala. Doutor, tô sem dinheiro agora, não tenho dinheiro para fazer agora esse tratamento. Ou, tá caro, achei caro. Isso muitas vezes quebra o dentista, né? Quebra as pernas do dentista, o dentista fica ali sem reação, às vezes até concorda com o paciente. Muitas vezes o paciente conta ali uma história, fala, mas é que, nossa, eu tô com tanta despesa em casa, eu tô reformando, eu tô isso, ou, enfim, meu marido perdeu o emprego. E aí você fala, puxa, que pena, tudo bem. Então, não é essa atitude, não é essa forma de lidar que vai te levar a fechar mais tratamentos. Tá? E aqui eu vou levantar alguns pontos importantes de serem pensados para você, cirurgião dentista, fechar mais tratamentos. Para você que não é dentista, para você que é gestor de clínica, tem muitos gestores de clínica que estão aqui comigo, que me seguem e que se tornam meus alunos também, orientar os seus dentistas, orientar os dentistas da clínica nesse sentido para fecharem mais tratamentos. Quais são alguns erros que o dentista comete, e eu posso dizer isso porque eu também já cometi, em relação a dinheiro? A gente está falando sobre isso, sobre o paciente dizer, eu não tenho dinheiro, doutor. Puxa, achei caro. Tá? Então, um ponto importante é, muitos dentistas já têm medo de oferecer o tratamento para o seu paciente e ouvir esse tipo de comentário, e ouvir esse tipo de resposta, porque essa resposta é um não. Como muitos dentistas têm medo de ouvir o não, na hora de oferecer o tratamento, ele já oferece ali falando baixinho, um pouco ali com vergonha, com medo de falar de valor de tratamento.
com medo de falar o valor é 10 mil reais, com medo de falar o valor é 20 mil reais. Né? Então, isso já é uma barreira para o dentista. Isso não tem a ver com o paciente, tem a ver com o dentista. Falar em dinheiro não é comigo, eu não sei, não aprendi isso. Será que ele vai achar caro? Será que... Enfim. Né? E às vezes o próprio dentista acha isso caro. O próprio dentista, se olhar para ele mesmo, talvez não investiria os 10 mil na saúde bucal dele, se fosse procurar por um tratamento. Então, precisa romper isso. Um outro ponto importante é já achar que o paciente vai achar caro. Muitos dentistas acham que que os seus pacientes não têm realmente dinheiro. Né? Outro dia eu ouvi de um dentista o seguinte: Carla, agora na pandemia está todo mundo sem dinheiro. Meus pacientes não têm dinheiro, como é que eu vou chegar no meu 25 em 1? E aí eu respondi para ele: olha, engano seu, sinto dizer, mas não é isso que está acontecendo. Tem pessoas sem dinheiro? Tem. Tem pessoas perdendo o emprego? Tem. Mas tem muita gente que não. Tem muita gente que está trabalhando normalmente, que está até ganhando mais, que está trabalhando de home office e que, na verdade, precisa de tratamento. E que mesmo que esteja com uma renda menor, precisa daquele tratamento que você vai oferecer. E a pessoa entendendo que precisa daquilo, ela vai dar um jeito de fazer. Ela vai dar um jeito de pagar. Então, na verdade, falta confiança do dentista em si mesmo, naquilo que ele oferece para o paciente, né, na transformação de vida que ele causa e acreditar que a pessoa precisa daquilo, que vai ser bom para ela, que vai agregar para ela, porque o que acontece é, no momento que o paciente fala, ah, doutor, eu não tenho dinheiro, ou ah, aconteceu isso e conta lá uma história, o dentista concorda e acha até que, puxa, então é melhor nem fazer mesmo o tratamento agora, porque não fala nada, não sabe como argumentar. E já pressupor que as pessoas estão sem dinheiro, se o paciente senta aí na sua cadeira e você já olha para ele e possivelmente ele pode até contar ali uma história que tal, que está sem dinheiro, qualquer coisa assim, se bobear, o dentista nem vai oferecer tudo aquilo que o paciente precisaria. Talvez ofereça ali, o paciente foi ali porque fraturou uma restauração, só vai falar da restauração, de refazer ali a restauração, de resolver aquele problema em específico. Não vai fazer nenhuma consulta estruturada, não vai oferecer tudo o que o paciente precisa. De repente, o que ele precisa é de uma reabilitação oral, que ao invés de ficar em 200, 250 reais aquele tratamento, que o tratamento ficaria em 5 mil, 7 mil. E aí, o dentista já julga que aquele paciente não vai poder pagar. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque dependendo daquilo que você acredita, eu estou falando do paciente falar para o dentista, né, que não tem dinheiro. Mas isso começa a partir de você. Por quê? É você que muitas vezes tem medo de oferecer o tratamento para o paciente. E, na verdade, por duas razões. A primeira razão, por causa das suas crenças limitantes, é acreditar que o paciente não tem dinheiro, é acreditar que ele vai achar caro, é achar caro, é você mesmo achar caro o seu próprio tratamento e daí você não oferece aquilo que o paciente merece, aquilo que ele precisa, aquilo que vai ser bom para ele e continua com: o dentista não sabe como oferecer um tratamento para o seu paciente. O dentista não sabe estruturar uma consulta que agregue mais valor. Então, eu tenho um aluno, o Dr. Tárcio, que quando ele entendeu esse conceito, ele é meu aluno do método Dentista Referência, né? E ele entrou na minha turma com faturamento baixíssimo, 2, 3, ele conta até num vídeo que está no YouTube. 2, 3 mil reais no mês, com família para cuidar, esposa, filhos. E aí, o que aconteceu? Ele já estava prestes a fechar o consultório, ia fechar, né? Porque já estava desacreditado pela família, ele conta isso. O sogro, enfim, a família da esposa. Vai procurar uma outra coisa para fazer, imagina, ele só sabia ser dentista.
né, com a agenda cheia de convênio, pacientes de convênio, mas faturamento lá embaixo. E aí, entrou no método dentista referência, começou a fazer ações de divulgação, começou a olhar para dentro do consultório dele e entendeu que ele tinha que mudar a forma de fazer a sua consulta, de oferecer o tratamento. E ele é periodontista e trabalha também com reabilitação oral. Ele estruturou uma consulta para agregar valor, para trazer credibilidade para ele, para valorizar aquele tratamento oferecido, ou seja, ele aprendeu a fazer uma oferta para o seu paciente. E aí o resultado foi que agora, em plena pandemia, agora em 2020, no meio da pandemia, ele alcançou os 25 mil reais dele no mês. Ele disse que no prazo de uma semana ele fechou tratamentos aí com valores mais altos e alcançou o 25 em um dele. Saber oferecer o tratamento é fundamental para você não ouvir essa resposta, esse comentário do seu paciente: doutor, não tenho dinheiro, ou doutor, tá caro. Porque se o paciente foi até o seu consultório, é porque ele já precisa de algo. Ele já entende que vai ser oferecido para ele um tratamento. O que acontece é que, muitas vezes, o paciente vai até o seu consultório porque ele tem uma necessidade, ele tem um problema. Ele tem um problema, enfim, tem uma dor. Vamos colocar aqui, uma dor, está doendo um dente. E aí ele vai até o seu consultório. E ele quer resolver isso. Mas, na maioria das vezes, ele tem outros problemas para resolver. O dentista que é mais cuidadoso, que faz uma consulta completa, que olha o seu paciente como um todo, acaba entendendo e observando, detectando outros problemas que possivelmente aquele paciente tenha, aquela pessoa tenha, que não virou paciente ainda, né? Só se torna paciente depois do tratamento fechado. E aí, quando oferece, quando fala sobre esses outros problemas que o paciente tem e que podem até estar ocasionando aquela dor, mas são outros problemas que também precisam ser resolvidos, não é, de repente, simplesmente trocar uma restauração, não é simplesmente realizar ali uma restauração, uma raspagem radicular, enfim. Isso é inesperado pelo paciente. Então, o que acontece é que muitas vezes o paciente vai procurar um atendimento e ele acha que o problema dele é em um dente e o dentista fala: olha, o seu problema é maior que isso. E aí fica em tantos reais, tantos mil reais. E o que ele estava esperando era só resolver aquela dor de dente, sei lá, extrair o dente, não sei, restaurar o dente, achando que possivelmente ia só pagar por aquele procedimento e pronto. E aí você oferece um tratamento de um valor muito superior. Como isso é algo inesperado pelo paciente, não era isso que ele estava esperando, possivelmente naquele momento, se você não souber estruturar uma consulta bem feita, naquele momento você pode ouvir do paciente isso. Ah, doutora, não tenho dinheiro agora para fazer. Então, um ponto importante aqui que eu recomendo, importantíssimo, é esse é o ponto de partida, saber estruturar uma consulta que vende. O que é que o dentista precisa falar nessa consulta? Como é necessário ser conduzida essa consulta para que você leve a ele a consciência de que ele precisa daquele tratamento e de que ele precisa de você. É isso que vai aumentar a sua conversão de consultas em tratamentos fechados. É você trazer a necessidade dele e a urgência e a confiança em você. Porque não adianta trazer a necessidade e a urgência e ele olhar para você e você não gerar muita credibilidade ali para ele não confiar muito e procurar um outro profissional para fazer. E isso acontece. E aí o que ele fala para você? Doutor, eu estou sem dinheiro. O eu estou sem dinheiro é uma frase universal.
Pode ser que o paciente não tenha gostado de você, do seu atendimento. Pode ser que ele não tenha gostado do atendimento ali na recepção. E aí, como é que ele sai dessa saia justa aí de dizer não para você? Ele fala que está sem dinheiro. Ah, doutor, eu estou sem dinheiro, eu só quero resolver isso aqui. E pode ser que ele queira ainda resolver aquele problema que ele tem, né? Aquela dor, ou enfim, ou aquela fratura dental. E aí resolve só aquele problema e não quer resolver mais nada. Ou então nem fecha isso. Tá? Então, o que é importante? Você saber estruturar a consulta. Carla, mas mesmo eu sabendo estruturar a consulta, e eu ensino isso para os meus alunos, dentro do método Dentista Referência 2.0, é uma das aulas mais importantes. É essa sobre como fechar mais tratamentos. É essa em que eu passo o roteiro, o passo a passo para os meus alunos, para aprenderem justamente a converterem mais consultas em tratamentos fechados. Senão não tem faturamento. Como é que eu vou falar em 25 em 1 se eu não ensinar a fechar tratamento? Se eu não ensinar a vender? E de forma ética, tá? Tudo de forma ética. E aí um ponto importante também, Carla, mas tá bom, eu entendi. Eu tenho que estruturar uma consulta, mas se mesmo assim, aquele paciente falar assim para mim, ah, doutora, eu achei caro, acho que está caro isso. É importante você devolver com uma pergunta, você falar com ela, responder através de uma pergunta e perguntar, mas, dona Joana, está caro em relação a quê? Em relação a quê que está caro? É em relação a um outro dentista? Você passou com um outro dentista né, e sei lá, fez um outro orçamento, alguma coisa assim? E provavelmente ela vai parar e não vai saber responder. Por quê? Porque na cabeça do paciente, ele não tem noção de valor do tratamento. Ele não tem. Ele vai comparar o seu tratamento provavelmente com algum produto. Ele vai comparar o valor que você passou ali para ele com, sei lá, trocar o seu celular. Tem um aluno meu que falou assim para mim uma vez, Carla, uma paciente falou assim para mim, doutor, mas com esse dinheiro eu troco meu carro. Então, olha só, é isso, é sobre isso. Então, as pessoas pensam, bom, se eu investir 10 mil aqui com esse dentista, o que é que eu vou deixar de fazer? Porque, na verdade, ninguém tem dinheiro sobrando, não é assim? É uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Então, essa paciente que fala, doutor, mais 10 mil, com 10 mil eu troco meu carro. Tudo bem, é verdade, pode ser, sim. Mas o que é prioridade para você hoje? O que é mais importante? Trocar de carro e o carro vai continuar te levando ali aos lugares que você gostaria, ou você arrumar a boca toda? Ficar com um sorriso lindo, sorriso novo, resolver de vez esse seu problema aí que está há anos te incomodando. O que vale mais? Então, é uma questão de prioridade. E o paciente só vai dar prioridade para o seu tratamento se você souber falar da maneira certa com ele. Se você souber conduzir uma consulta de modo que ele entenda os reais benefícios para a vida dele do tratamento que você oferece. Senão, ele vai falar, tá caro, doutor. Ou ele vai pensar, ele vai falar, não tenho dinheiro, mas na verdade, ele vai estar pensando assim, nossa, com esse dinheiro eu troco meu celular, eu troco meu carro, eu tenho lista de material dos filhos para comprar. Mas tudo na vida é uma questão de prioridade. E outro dia eu ouvi falarem, e eu concordo, e é assim mesmo, né? O dinheiro não desaparece. Ele não desaparece ali na economia. A gente pode estar em crise, pode ter pandemia. Para onde foi o dinheiro? Não desapareceu. Ele só está mudando de mãos. Então, o dinheiro não some. Ele só muda de mãos. E onde é que você quer estar? Você quer estar no lugar de receber esse dinheiro ou não? Em troca de um benefício enorme para o seu paciente, obviamente,
Ou não? Ou quer continuar ali com faturamento baixo, com o paciente dizendo para você, doutor, tá caro, doutor não tem dinheiro, nossa, e reclamando da vida? É uma opção. E é um aprendizado. Carla, mas como é que eu saio disso? Aprenda o caminho, é isso que eu ensino no meu curso online. E isso vai fazer o quê? Vai fazer você economizar tempo e vai trazer faturamento. Então, é uma questão de prioridade. Como eu disse, ninguém tem o dinheiro reservado ali, ninguém tem. São escolhas que daí a gente vai ter que fazer. São escolhas que o dentista faz. E tá tudo bem, a escolha de cada um. Mas são escolhas. Então, é preciso ter consciência disso. Eu estou escolhendo. E o seu paciente tem escolha. Só que quando você sabe conduzir uma consulta, você consegue ter mais sims do que nãos. Você consegue melhorar a sua conversão, a sua taxa de conversão de consultas em tratamentos fechados. E isso faz toda a diferença. Tenho alunos que só aí já conseguem alcançar o seu 25 em 1, fazendo ali algumas ações de divulgação. Então, qual é a prioridade do seu paciente? Essa é a questão. Mas tudo precisa começar de você. Se você já achar que o que você vai oferecer vai ser caro para ele, ele vai dizer isso. Ele vai dizer. Porque a forma de você oferecer, até a sua postura, até o seu tom de voz, vai revelar essa sua crença. Então, a partir do momento que você joga isso para o lado, joga isso para fora e não quer mais isso para você, e você acredita em você, você acredita que o que você vai oferecer para o seu paciente é o melhor para ele, e você vai entregar aquele tratamento com qualidade excelente, ele percebe isso na consulta. E você estrutura a consulta, o que é que você vai falar ali, como você vai apresentar um plano de tratamento para ele, a sua oferta, isso é fazer uma oferta para fechar o tratamento. Ele percebe essa postura diferente. E aí ele vai junto com você. E daí ele confia em você. Porque é uma confiança total que o paciente tem que ter no dentista, não é isso? Para dizer o sim, para pagar pelo tratamento, para abrir a boca e se colocar ali nas mãos do seu dentista. Então, se você não sabe fazer uma consulta estruturada, você não gera essa credibilidade, você não gera essa confiança, você não gera esse sentimento de prioridade. Priorizar o tratamento, isso é fundamental. Então, no seu consultório, se você está ouvindo muito essa frase, doutor, eu não tenho dinheiro, ou doutor, está caro, isso é uma luz vermelha. A cada paciente que falar isso para você, pense, será que eu fiz uma consulta bem estruturada? Como é que foi a minha consulta? Como será que está o meu atendimento como um todo? E a recepção? E a divulgação? De onde veio esse paciente? Será que é um paciente indicado? Se for um paciente de indicação, pior ainda, e não fechou com você, porque esse é o melhor paciente. Então, qual é a prioridade que você está levando ao seu paciente sobre o tratamento que você oferece? Qual é? Então, pense sobre isso e aprenda sobre isso. Entendo quais são os desafios e as dificuldades que o dentista que está ali no atendimento do seu paciente enfrenta. Eu sei quais são os desafios e as dificuldades do dentista que é gestor, que também é gestor, que já está saindo do atendimento. Então, eu sei dos desafios e das dificuldades com as colaboradoras, com as funcionárias, ou com uma equipe de dentistas. E é sobre isso o método Dentista Referência. Todos os aspectos, todas as áreas que envolvem o crescimento dentro da odontologia, todos os pilares que sustentam um consultório que cresce, uma clínica que cresce. Dinheiro é uma questão de prioridade. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei, já passei por dificuldade. Quem sabe da minha história sabe que no passado meu marido perdeu o emprego, era ele quem pagava as contas de casa. E eu ganhava pouquinho no consultório, só pagava ali os boletos do consultório.
Aluguel, condomínio, enfim, conta de luz, dental, era isso. Era para isso que eu trabalhava nos primeiros anos. E eu já tinha 2 filhas pequenas. Então, eu sei o que é ter que apertar o cinto. Mas quando você entende, quando você vê, tem a visão de que algo vai te trazer um resultado de crescimento, aí você prioriza aquilo. É a mesma coisa o seu paciente. Quando ele vê, e isso depende da estrutura da sua consulta, de todo o seu atendimento, é um todo, né? Na verdade, é um todo, não é só aquele momento da consulta, mas é ali que ele vai dizer sim. Quando ele percebe, ele vê a transformação que aquilo vai trazer para a vida dele, que ele tem muito a ganhar, o ganho, os benefícios são muito maiores do que aquele valor que você está cobrando aqui. E quando você estrutura bem uma consulta, você dá essa visão para o seu paciente, ele imagina isso, ele não acha caro, não, nem pede desconto, nem pede para ficar parcelando muito. Agora, é preciso saber oferecer. E a mesma coisa, os dentistas que querem se tornar meus alunos e que ficam ali, será que vou, será que não vou? É uma questão de prioridade. Qual é a prioridade que você dá para a sua vida profissional, para o seu ganho financeiro? Você dá alguma prioridade? O que é que você está buscando hoje em relação a conhecimento para ganhar mais no seu consultório? E quando eu falo em ganhar mais, quando eu falo em 25 mil reais, não é para ficar rico, milionário. É para ter uma vida digna. É para dar educação para os filhos. Poder pagar uma boa escola. Comprar um equipamento, sei lá, um motor, um rotatório, por exemplo, que sempre quis, um aparelho foto, né, todo moderno, última geração. É para isso, é para não ficar mais se endividando para realizar seus sonhos e preocupado. Muito dentista não pode nem sair de férias, porque daí não ganha. E se não ganha, não paga as contas. Eu sei como é isso. Agora, muitas vezes eu tive que arriscar. Eu tive que dar um passo ali sem ter o chão embaixo, mas acreditando que esse passo iria colocar o chão debaixo do meu pé. Arriscar acreditando no resultado, arriscar acreditando em mim. As vezes que eu arrisquei, foi sempre acreditando e sempre tive bom resultado. Quando eu estava sem dinheiro, apertado, cinto apertadíssimo, eu fui buscar, quem conhece a minha história viu eu contando, eu fui buscar cursos. Não existia cursos assim, de dentista para dentista. Não, não existia não. Eu tive que buscar em outras áreas, no varejo, enfim, grandes empresas, o que estavam falando ali em relação a marketing, a gestão, ao futuro, a crescimento. Todos cursos pagos, palestras, cursos. E eu não tinha dinheiro. Eu ia lá, eu parcelava, enfim, pegava lá um empréstimo no banco, fazia. Só que eu tinha a certeza de que eu ia ter resultado. Por quê? Porque eu saía de lá e eu ia colocar em prática. Eu saía de lá e eu ia entender o que é que eu poderia aplicar no negócio da odontologia. Porque não é tudo o que funciona ali no varejo, por exemplo, com venda de produto, que funciona para odontologia. E entre erros e acertos, muitas ações que eu fiz não deram resultado. Ou nem sei se deram resultado. Nem sabia medir direito os resultados. Mas eu fazia. E aí um conjunto de ações é que foram me trazendo um faturamento cada vez maior. E daí é que surgiu a fórmula que eu ensino para os dentistas, que não é uma fórmula mágica, que é a fórmula do faturamento crescente. Eu fui entendendo durante todos esses anos qual é a essência de cada área dentro de um consultório para que o faturamento do dentista seja sempre crescente. Entendendo quais são os níveis que o dentista pode alcançar na sua escada do crescimento. Qual é o próximo degrau? O que é que ele precisa fazer para subir?
para o próximo degrau. E aqui, nesse próximo degrau, o que é que ele precisa fazer para subir para o outro e assim por diante? Por que eu falo isso? Porque eu fui subindo. E é diferente. Um dentista que está aqui no pé da escada, aqui embaixo, ele tem necessidades para crescer, para subir um degrau, diferentes de quem já está aqui no primeiro degrau. E que são diferentes de quem já está aqui no segundo degrau. Eu sou da prática, eu sou uma pessoa muito prática. Aliás, eu sou prática, direta. Não tem, comigo não tem enrolação, ficar devaneando e, enfim, viajar e voltar. Não, eu sou direta. Bom, você está nesse momento, é esse o seu nível, então você precisa disso. Qual é a sua situação hoje? Então, essa estratégia. Ou você tem 3 opções aqui, vamos ver qual é melhor para você. Então, é sobre isso, é sobre, na prática, o que traz resultado para o dentista. Eu posso dizer, e eu falo isso com tranquilidade, eu estou no dia a dia, atendo pacientes até hoje. Eu tenho alguns poucos pacientes ainda de ortodontia, mas hoje eu estou à frente de uma rede de clínicas, abrindo uma nova clínica agora em fevereiro. Então, eu acredito. Eu estou abrindo uma clínica. Então, como é que um dentista chega para mim e fala, Carla, mas os pacientes estão sem dinheiro? As pessoas estão sem dinheiro? Não, eu não acredito nisso. Se eu acreditar nisso, eu não vou expandir mais. Eu vou ficar do tamanho que eu estou. Se for melhorar o seu faturamento, é entender quais são os caminhos, quais são as estratégias e, principalmente, quais são os pilares, o que é que fundamenta, qual é a estrutura, o que é que segura, o que é que mantém um faturamento sempre crescente. Tá? Então, se for melhorar em relação a faturamento, quais são os pontos, quais são as variáveis no seu consultório que você deve mexer, dependendo de onde você estiver, tá? Porque eu acabei de falar, existe uma escada do crescimento. Em que degrau você está? Dependendo do degrau que você estiver, é uma variável que você vai colocar mais foco naquele momento. E é por isso que muitos cursos, eu já fiz cursos de gestão, e era gestão para dentistas. Eu fui fazer. Eu estou sempre fazendo curso, tá? Eu, meu sócio, o Fernando, que é meu marido também, a gente está sempre aprendendo mais. Todos os cursos ensinam para a gente, ensinam algo. Né? Nem que seja uma aula, uma dica, uma estratégia, 1% de melhoria. Né? Todo curso agrega, todo curso ensina. E aí eu fui fazer um curso de gestão para dentista, falei assim, bom, vamos ver o que mais, né? O que está mais atualizado, deixa eu me atualizar e aprender aqui. E foi um curso tão profundo, né? Ensinando KPIs, ensinando índices, fórmulas bem complexas ali para o dentista, e eu via colegas ali com consultório pequeno ainda, trabalhando sozinho, ou ele e uma funcionária, ainda com poucos pacientes, que eu vi que não iam aplicar nada daquilo. Então, é importante, e o dentista não sabe. Muitas vezes ele acha assim, nossa, eu preciso aprender gestão. Tá, e aí vai atrás de um curso de gestão e a coisa é tão complexa, tão aprofundada. Aquele curso era para quem tem clínica, e digo mais, para quem tem mais de uma clínica. Né? Para quem tem clínicas, era para mim. Mas não era para os colegas que estavam ali. Nossa, eles estavam perdidos. Daquele curso todo, se aproveitasse 5% ali, conseguissem colocar em prática, era muito. E ainda sem um acompanhamento. Existem 3 pontos importantíssimos, que eu chamo a tríade da odontologia, importantíssimos para um consultório que cresce, para uma clínica que cresce. E um desses pontos, um desses pilares da tríade, um desses pontos, desses 3 pontos é a gestão. Só que, de que maneira o dentista que está no mocho, que está atendendo, ou que muitas vezes tem um emprego meio período na prefeitura, e aí só está meio período no seu consultório, de que forma ele vai conseguir colocar aquela gestão em prática? E é isso, uma gestão descomplicada,
que nós ensinamos. Ah, será que é o momento de ter mais pacientes? É mais pacientes que está precisando? É número de pacientes? Então tá. Quais estratégias você precisa começar a fazer? Muitos dentistas me respondem o seguinte: Carla, o meu problema é gestão. E quando eu vou analisar, muitas vezes o problema não é a gestão. O que você acha que você precisa aprender? Gestão. E aí, quando a gente vai olhar dentro do consultório, não é exatamente gestão. Pode ser atrair o paciente certo para o seu atendimento. Ah, estou com faturamento baixo. Carla, acho que é gestão, o problema é gestão. Não. Muitas vezes é falta de divulgação. Muitas vezes é aprender a atrair o paciente particular, diminuir os convênios, até deixar os convênios. Quantos alunos meus abandonaram convênio e passaram a atender só pacientes particulares e alcançaram o seu 25 em 1 e mais, e 30 e 40. Eu mostro isso, tá lá, tem vídeos lá no meu canal do YouTube, uma playlist, dentistas referência, ou eu sou referência, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque entenderam de forma simples e prática o que precisavam fazer naquele momento.